Olá, meus amigos. Um bom dia, boa tarde, ou boa noite, onde quer que vocês estejam. Uh, Hoje vou fazer um vídeo, um pequeno vídeo, para relatar algumas experiências da minha vida que podem ser consideradas paranormais. E quando falamos de paranormal, vai além da imaginação humana e da compreensão humana. Mas eu sempre costumo dizer, como todo mundo também diz, que contra factos não há argumentos. Primeiro ponto, para entender o que é espiritualidade, é necessário vivê-la, conviver com ela diariamente e entender que existe dois mundos num mundo só. Um mundo físico, material, e o mundo espiritual, que vai além da compreensão humana. O primeiro contacto que eu tive com aquilo que posso dizer espiritualidade ou mediunidade, talvez possa ser a palavra certa, aconteceu quando eu tinha 8 para 9 anos. Eu estava no colégio dos padres das oficinas São José na Universidade do Porto. Era dia de noite, devia ser inverno, porque eu me lembro que era frio nesse dia, ou que estava frio. E aconteceu o seguinte, devia ser para aí umas 8 para 9 da noite. E o Colégio da Ascensão José é um colégio, ou digamos um orfanato, com uma arquitetura do século XIX, de 1800. Ora bom, fundado pelos salesianos. E eu senti, um dia, senti uma necessidade de ir para um canto, que era perto da entrada do colégio, da Ascensão José. E quando eu cheguei lá, mesmo estando tudo escuro, eu vi um indivíduo. E esse indivíduo estava todo vestido de branco, tinha mais ou menos a aparência de um ancião, cabelo branco, bem arrumado, e estava olhando para mim. Na verdade fez-me lembrar o meu avô, da parte do meu pai, que eu muitas semelhanças com ele. Mas não sendo ele. E também pareceu muito o bispo, o antigo bispo, o fundador da própria das Oficinas do Porto, o Vasconcelos de Sá. Eu fiquei admirado com aquele personagem, não falando para mim, só sorrindo, e eu saí dali, do nada, como criança que era, e encontrei o padre nesse mesmo instante que eu saí, e falei para o padre Pedro Alberto Tavares, das Oficinas São José, e falei para ele o que tinha acontecido. E disse que tinha uma pessoa ali, um adulto. E nós fomos naquela direção, porque tinha poucos adultos, né? E quando chegamos lá não tinha ninguém. E o padre imediatamente disse que eu era mentiroso, que tudo aquilo não passava de loucura, que estava mentindo, que não podia mentir, que não existia. E pela primeira vez na minha vida eu pensei que alguma coisa estava acontecendo ou tinha acontecido, só que eu não conseguia explicar, e não havia, parece, ninguém para me explicar nessa mesma época. Isto por volta dos finais dos anos 80. Depois disso eu fiquei como meio atormentado, sei lá, e eu tinha muito problema para dormir. Sentia muita presença física de identidades contrárias, que eu não sabia o que era, e podemos dizer espíritos, sei lá, demónios. Nessa época não tinha uma explicação óbvia. E eu urinava na cama, mal me deitava, tinha muito medo, e urinava na cama acho que até aos 13, 14 anos. Quem foi da adolescência já sabe que isso é verdade. Colocaram-me num quarto sozinho e eu sentia muito essa presença. E eu comecei, apesar de ser uma pessoa que tinha muita dificuldade em aprender, porque tinha dificuldade em ficar fechado numa sala de aula, eu sou autodidata, aprendi muitas coisas, a maioria das coisas que aprendi, como linguística, história, etc., e arte, aprendi por procurar o conhecimento em si, através de todos os meus meios possíveis, e mesmo sendo pobre, de família pobre. E o tempo foi passando, né, e eu sempre meditava sobre estes assuntos, comecei a gostar dos livros de alquimia, a gostar dos livros de Allan Kardec, li alguns deles, o livro de São Cipriano, para tentar entender o mundo metafísico, o mundo espiritual. Compreender a vida dos santos e compreender todas essas coisas meio transcendentes que eu não tinha consciência. Enfim,
chegaram a chamar de bruxo, um monte de coisas, de doido, de louco, incompreendido. Os anos foram-se passando, não é? E um dia eu saí do colégio, estava passando por grandes provas na minha vida e aconteceu algo que vai mudar toda a minha maneira de ser a partir da idade dos 18 anos. Bom, este pequeno vídeo vai aqui ao encontro para vocês, né? A minha primeira, como é que eu posso dizer? A minha primeira relação com o mundo espiritual. No próximo vídeo vamos falar sobre, a partir dos 18 anos, o que aconteceu, que também é muito profundo. Aconselho a seguir e esperar ou fazer um vídeo para que esse não fique muito longo. Um abraço para todo mundo. Deus abençoe. Vamos ser cristãos.